capítulo 1, no versículo 2, no capítulo 2, a partir do versículo 9, amém? E eu queria pedir encarecidamente que você ficasse com a sua Bíblia aberta, porque a gente vai falar um pouquinho de algo que se chama estrutura. Estrutura, que é algo que nós precisamos para que as coisas aconteçam, porque eu vejo que essa igreja ela é estruturada, e a gente vai ter, existe duas verdades na palavra. Existe uma verdade explícita, que é aquilo que o texto esclarece, é claro, objetivo, mas existe também uma verdade implícita. Verdade implícita é uma informação que não é manifestada diretamente, mas de uma certa forma subentende dentro do texto uma outra ramificação. E eu queria trabalhar em cima da verdade implícita, não a explícita. E nós vamos ler que o versículo diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o... Senhor Jesus, sei que teu filho já orou por mim, Senhor, mas eu oro nesse lugar pela tua palavra, Senhor. A palavra que liberta, cura, a palavra que transforma, a palavra, Senhor, que sem a tua palavra nós não viveríamos, Senhor. Sem a tua palavra, Senhor, nós não seríamos nada, porque o Senhor é a própria palavra viva, a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento. Traz aqui, Senhor, no coração de cada um, a tua santa e gloriosa palavra. Essa epístola foi escrita pelo apóstolo Paulo, e esse capítulo Paulo declara a sua capacidade e ao mesmo tempo a sua incapacidade. Por quê? Porque Paulo ele diz para o povo de Corinto que não foi com palavras de sabedoria que foi até ter com eles, até porque Paulo foi um homem muito usado, muito transformado no Evangelho. Mas antes de ser transformado no Evangelho, ele já era um homem com muita sabedoria, com muito conhecimento e com muito entendimento. E eu quero que vocês entendam uma coisa: aqui eu não estou menosprezando o conhecimento humano, de forma nenhuma. Ele é muito necessário. Paulo foi um homem que foi chamado para algo que só ele podia fazer, porque naquele tempo muitas pessoas não tinham o conhecimento que ele tinha. Um homem que tinha mais de uma língua, falava mais de uma língua, tinha conhecimento do hebraico, tinha conhecimento do grego, era um homem muito culto, muito esperto, um homem que foi criado aos pés de Gamaliel, um homem que tinha todo o conhecimento e toda a estrutura. Mas Deus mostrou uma coisa para ele, e eu queria que você fosse comigo, viesse comigo, não sei se é possível colocar aqui, porque eu quero transcorrer um texto da Bíblia com vocês. No Evangelho de Mateus, no capítulo número 7, no versículo número 24 e 29, Jesus, ele começa a decorrer no capítulo 5 um grande estudo. Jesus senta com o povo e começa a falar de uma grande construção de como deve ser a estrutura humana. Jesus ele entra no Sermão da Montanha. Esse Sermão da Montanha ele começa no capítulo 5 e ele vai terminando lá no capítulo 7. Jesus fala de várias coisas dentro desse sermão: caráter que deve ser ilibado, fé, estrutura humana. É o que eu quero falar com vocês. A igreja tem uma estrutura que o pastor Diego tem tido sonhos, tem tido visões, tem buscado, e Deus tem mostrado para ele o que é uma igreja estruturada. Mas eu quero falar para você numa verdade implícita. Eu quero trazer nesse texto de Mateus uma verdade implícita, o que o texto está falando por dentro dele, que é a sua
sua estrutura. Como você está com Deus hoje? Como está a sua estrutura hoje? Esses versículos do capítulo 7, Jesus ele entra dentro de um questionamento. E ele fala como deve ser uma construção de uma casa. Mas você vai virar e vai falar assim: poxa, uma construção de uma casa, o que tem a ver uma construção de uma casa com a minha estrutura? Tem muito a ver. Jesus ele era um homem com muito conhecimento, com muita sabedoria. E ele diz assim: portanto, quem ouve as minhas palavras e a pratica é como um homem prudente, construindo sua casa sobre a rocha. Cai a chuva, transbordam os rios, sopram os ventos, deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não a pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela caiu, e foi grande a sua queda. Veja que quando Jesus ele fala das duas casas, ele diz que o mesmo rio transbordou, a mesma chuva caiu, os mesmos ventos vieram. Então o que muda de uma casa para outra? Feche seus olhos. Imagine um campo de futebol. Eu quero falar para você uma coisa: o mesmo campo que Deus deu para Caim, Deus deu para Abel. O campo é idêntico, é igual, mas o que muda a construção em cima desse campo? Imagina que uma pessoa chega e começa a construir uma casa em cima do campo, começa a levantar os tijolos, começa a levantar as paredes, bate a laje, embolsa por dentro, faz toda a estrutura, compra tudo que é bonito, prepara de uma forma o campo, o jardim, o quintal, e faz toda a estrutura daquela casa. Agora você vai entender o que eu quero te dizer, porque muitas coisas, irmãos, estão ocultas para aquelas que não têm o coração voltado em Cristo Jesus. No mesmo evangelho, no seguinte evangelho, que é o evangelho de Lucas, Lucas é um homem estudioso. Lucas é um homem que ele tinha tudo minuciosamente. Quando ele ia escrever alguma coisa que se falasse de Jesus, ele ia em cada lugar, em cada ponto, para poder descrever o que estava acontecendo. Ele não andou com Jesus, mas ele era, como o pastor falou, um homem sério, um homem íntegro, e queria relatar exatamente o que Jesus queria falar. No evangelho de Lucas, no capítulo 6, a partir do versículo 47, ele diz assim: eu lhes mostrarei que se comprar aquele que vem a mim, ou ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem que, construindo uma casa, o que ele faz? Alguém está com a Bíblia aberta? Eu quero que vocês leiam. Esse é semelhante a um homem que, construindo a sua casa, ele faz o quê? Ele cavou. Lucas, ele simplesmente não olhou. Você estava com o olho fechado, agora fecha o olho de novo. Sabe o que imagina? Quando você imagina construir a casa sobre uma rocha, você acha que você vai pegar uma casa e vai em cima de uma pedra começar a construir. Mas não é isso que Jesus está falando. Lucas foi buscar a estrutura de uma marcenaria. Primeiro, para se construir uma casa, tem que se cavar um alicerce, tem que cavar um poço, um buraco. E muitas das vezes, irmãos, você vai olhar para um irmão que está do teu lado e vai achar: ele prega muito bem, ele fala muito bonito, ele é cheio do Espírito Santo. Será? Será que verdadeiramente ele é cheio do Espírito Santo? Jesus, ele diz que você conhece o fruto, conhece a árvore olhando o fruto.
É pelo fruto que você conhece a árvore. A diferença de você construir uma casa na rocha e você construir uma casa na areia é o trabalho de como você vai construir essa casa. Por quê? Porque eu digo para você, Caim tinha o mesmo terreno que Abel também tinha. Mas Deus, ele olhava o coração de Abel e olhava o coração de Caim. E no coração de Abel existia ele cavava, ele buscava. É como você constrói o teu caráter. O seu caráter é construído quando você constrói uma casa. A casa, ela vai ser sustentada se você cava. E eu vou dizer para vocês, irmãos, é fácil construir uma casa, mas é muito difícil preparar um alicerce. Porque muitas das vezes você quer as coisas rápido, de uma forma rápida. E eu digo para você nessa noite, Deus quer o teu sacrifício, Deus quer o teu esforço. E quando você faz para Deus, você tem que fazer o melhor. Alguém está entendendo? Você tem que fazer o melhor. Você tem que buscar o melhor. E Lucas mostra isso muito bem. Lucas, ele fala, o homem cavou. Ele cavou, colocou os alicerces na rocha. Agora você que fechou o olho, é diferente, porque você vê o mesmo campo, mas quando você começa a cavar, você vai ver primeiro a terra fofa, depois vem o saibro. O que é o saibro? O saibro é aquela terra que ela está há muito tempo ali, e ela começa a se solidificar, mas ela ainda não está firme. Você vai ultrapassar o saibro. Quando você ultrapassa o saibro, você vai começar a encontrar uma estrutura mais rochosa, mais dura, mais firme. E é ali que você vai calçar o alicerce de uma casa. Porque é ali que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas ele também diz, eu sou a rocha. E sobre essa pedra, Pedro, tu edificarás a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Não estou falando de igreja. A verdade é implícita, não esqueça isso. Eu estou trazendo dentro de um texto a sua estrutura. Você é igreja? Não, você não é igreja. Você é um membro que está enxertado em uma igreja. Jesus, ele diz que a igreja é como um corpo. Em 1 Coríntios capítulo 12 até o capítulo 14, Jesus descreve isso de uma forma muito clara. Nós somos membros enxertados em um corpo. Ele é o cabeça, ele é o que raciocina, ele é a mente, ele é o que te dá estrutura. E eu digo para você que um corpo, ele pode entrar, como disse Jesus, um corpo, melhor que o corpo entre sem um olho, do que todo o corpo se perca. Existe pessoas de Deus aqui, firmados na rocha, e eu vejo isso. Mas também existe pessoas nesse lugar que ainda não faz parte do corpo. Vem, parece corpo, parece membro, perdão. Lembra um membro. Vocês já viram um corpo com um membro amputado? Hoje, com a tecnologia, esse membro ele pode ser enxertado ali, um membro robótico. Mas eu quero dizer, ele pode abrir, ele pode segurar. Alguns já têm até uma tecnologia que você pode segurar um celular, segurar um copo, mas nesse membro não corre sangue. Se a pessoa morrer, esse membro não vai para dentro do caixão, esse membro não vira pó, esse membro não corre sangue, ele não faz parte do corpo. Ele está no corpo, mas ele não faz parte do corpo. Quem está entendendo? Quem está entendendo isso? Eu quero que você entenda, você é um membro, mas você também é um membro estruturado. Você tem que ser um membro saudável, tem que correr nesse membro sangue, tem que fazer parte do corpo, ele tem que estar ligado. Se eu deixar cair um martelo no meu dedo, eu vou sentir dor, porque o meu dedo faz parte do meu corpo. Esse membro ele tem que estar vivo, é um organismo vivo. Você nessa noite precisa entender que, como Paulo entendeu, ele tinha todo conhecimento, toda sabedoria,
Mas ele fala numa frase: todo conhecimento que eu tenho, toda sabedoria que eu tenho, pelo pouco tempo que eu tive, que Jesus me discipulou, tudo aquilo se torna como esterco. Sabe o que é esterco? A palavra é meia feia, mas é fezes de animal. E eu quero dizer para você, Paulo, ele não estava se desfazendo do que ele aprendeu, irmão. Muita gente às vezes ensina, explica de uma forma errada. Buscar conhecimento, estudar, se discipular, fazer seminário, fazer teologia, nada disso é errado. Só que você tem que entender que há algo que manifesta a sua vida muito mais do que tudo isso, que é chamado de Espírito Santo. Rebaxerecai. É chamado de Espírito Santo, é aquilo que o povo ficou esperando no dia de Pentecoste, que mudou a vida daqueles homens e mulheres que não dava-se nada por eles, homens e mulheres que eram naquele lugar como pessoas simples, mas o Espírito Santo de Deus mostrou que ele transforma homens e mulheres simples em pregadores do Evangelho poderosos, que punham mão em homens e homens eram curados, tocavam em enfermos e enfermos eram curados. E a igreja parou de se movimentar. Deus quer usar a sua vida como estrutura. E Paulo entendeu que ele tinha que morrer para viver, ele tinha que perder para ganhar, ele tinha que descer para subir. E na conta não do entendimento dele, da neurose dele, ele começou a compreender que tudo o que ele sabia não valia de nada para que o Senhor Jesus havia de o ensinar. Paulo se isola durante 3 anos e meio e tem somente com Cristo Jesus. E quando ele vai ao povo de Corinto, ele diz isso, porque no capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: eu, irmão, quando fui conter convosco, anunciar-vos a testemunha de Deus, não fui com sublime palavras ou de sabedoria. Essa sabedoria que ele fala é humana, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, a quem crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande temor. Sabe o que é isso? É mais ou menos quando você, um belo dia, quando eu estava questionando Deus e falei que nunca mais iria subir num púlpito desse, eu conheci um homem chamado Pastor Meirelles, a qual uma pessoa que eu tinha muito carinho, que eu tenho muito carinho, chamado Pastor Joaquim, me apresentou a ele, e eu disse que eu nunca mais subiria no púlpito. E hoje eu estou aqui sim. Sabe por quê? Quem dirige minha vida é o Espírito Santo. Tem hinos que eu não cantava porque eu tinha medo. Sabe por quê? Porque eu achava que eu não era digno, eu não tinha condição, eu não ia aceitar. Eu nunca vou cantar esse hino. Pô, como é que eu vou cantar esse hino? Tem alguns hinos que, se você realmente prestar atenção na letra, você vai falar assim: eu não estou preparado para isso. Hoje eu digo para você, eu canto qualquer hino que ele me der para cantar, eu canto, porque se ele me levar agora, não estou nem aí, irmão. Eu quero o céu. O que eu busco hoje é o céu. Paulo diz: nós não somos desse mundo, nós estamos aqui de passagem. E eu quero dizer para cada um de vocês: pastor, se esforça. Eu vejo que o pastor Diego, ele tem uma sintonia absurda com o pastor Meirelles, tem a mesma conclusão. Eles se esforçam para trazer algo bom para vocês. Sabe por quê? Porque eles querem que você alcance o céu. E sabe como é que é o céu? Você fala: não, o segundo lugar tá bom. Quando você chega em 30% da maratona, você fala: não, eu acho que o terceiro lugar tá bom também. Só quando você está no meio da maratona e não aguenta mais nada e fica, porque nada, sabe o que é isso? Quebra. É isso que o Espírito Santo faz. Pega um homem como Paulo, que era perseguidor, que prendia e matava perseguido, torna ele um homem que foi perseguido, que ele tinha. Ele fala: estou aqui nessa vou pegar a palavra de Deus. E Paulo escreveu várias cartas dentro da cadeia, converteu, manda a cadeia. Paulo manda uma carta
para Onésio, dizendo do escravo dele: olha, recebe esse homem, porque ele esteve preso aqui comigo, e ele é outra pessoa, ele é outro caráter. Recebe ele como irmão, teu irmão em Cristo Jesus. Não importa quem ele é, não importa de onde ele veio, não importa o nível de classe estudantil que ele tem, não importa a classe do trabalho dele. De repente, sabe o que o evangelho faz? O evangelho coloca um gari do lado do médico, e os dois se abraçam e choram e amam um ao outro. Sabe por quê? Dentro da casa do Senhor não tem divisão, dentro da casa do Senhor não tem acepção. Cava o teu alicerce nessa noite, cava a estrutura nessa noite. Rabaxerecai, xeremanacaço. Deus quer pegar você nessa noite, sabe por quê? Nenhum de nós somos dignos, nenhum de nós somos dignos de respirar, nenhum de nós somos dignos de abrir os olhos, mas a misericórdia dele nos conduz para sermos príncipes e princesas na presença do Senhor. E eu vou falar para você algo, eu vou dizer para você algo nessa noite. Deus não está olhando para as suas vestes, Deus não está olhando para o seu nível social, Deus não está olhando para a sua sabedoria. É uma coisa interessante, o evangelho é algo extraordinário. O evangelho nos confunde. Jesus, dentro do próprio sermão, no capítulo 6, Jesus ensina uma oração: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixai cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu, Senhor, somente teu é o reino e toda a sua glória. Mas antes dele citar esse ensinamento, ele diz que você tem que entrar no teu quarto, dobrar o teu joelho e fazer essa oração. Mas o que é mais interessante, ele diz que se você entrar no teu quarto, o teu Deus é um Deus que atende em oculto. Mas o que é interessante, você fala, e o que ele deveria dizer é que ele está ouvindo. Mas ele não diz que está ouvindo. Sabe por quê? Ele diz que ele está vendo a sua oração. Deus não ouve como você ouve. É isso aí, alguém já está entendendo, alguém já começou a entender. É isso que o encontro, é isso que o face a face faz com as pessoas. Abre o seu intelecto, mas não é esse intelecto que ensina quanto é 1 mais 1, não. É o intelecto que diz assim: filho, tu não presta, mas eu te amo assim mesmo. Rabachecai. Filho, você não vale nada, mas o meu amor supera tudo. Eu te amo independente de como você é. Eu não olho para suas vestes. Sabe por quê? Tinha um menininho novo, fraco, incapaz, sentado num pasto, olhando para ovelhas, e tinha irmãos poderosos sentados na mesa do seu pai. Mas quando o Espírito Santo foi naquele lugar, ele não quis nenhum daqueles homens, porque ele falou: ninguém senta, ninguém come, enquanto aquele menininho não chegar aqui e não sentar e comer conosco, porque esse é o rei de Israel, esse é quem eu vou levantar. Um homem fraco, um menino, aleluia, desprezado. E muitas das vezes você é do mesmo jeito. Você deve estar falando assim: cara, ele entra em cada versículo, ele entra em cada capítulo, porque eu estou falando implicitamente, eu estou falando de estrutura, capacidade. É isso que Deus está olhando dentro do teu coração. É assim que Ele ouve, irmãos. É o coração. Rabacai. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Ah, Espírito Santo, visita coração nesse lugar, nessa noite, Espírito Santo. Sabe por quê, Espírito Santo? Nós somos nada, Espírito Santo. Nós não somos nada.
Eu só quero dizer uma coisa para você nessa noite. Eu não quero interromper, porque esse estudo que eu coloco, ele tem várias vertentes. Eu não quero aqui estender nada. Eu quero ser bem sucinto, eu quero ser bem simples para você. Eu quero ser bem tranquilo, eu quero que você receba o fruto do Espírito Santo nessa noite. Gálatas 5:22 diz que o fruto, ele é mansidão, é paz, é temperança, é benignidade, é discernimento, irmãos, é domínio próprio. E é isso que Deus foi trabalhando na estrutura de Paulo. Sabe como é que funciona? É muito complicado, irmãos. A gente vê a Bíblia, ela é muito complicada para muitos que estão olhando pela carne, estão olhando com fraqueza, estão construindo, estão com a casa sobre a areia. Eu quero que você entenda que nessa noite, dentro dessa estrutura, Jesus, ele diz que a casa correta é a que foi construída na rocha. E eu vou continuar implicitamente. Sabe por quê? Porque eu tenho para dizer para você que quem construiu sobre a areia também tem jeito. Sabe como é que funciona? Derruba essa casa nessa noite, que foi construída na areia. Quebra tudo, para de remendar, para tentar emendar o que está rachado. Às vezes você começou errado e você fica tentando remendar, achando que vai dar certo, mas está sempre errado. É isso que Paulo está falando. Paulo fala, olha só, eu comecei tudo errado, eu tive que começar tudo de novo. Aprendeu a beabá, voltar para o CA, voltar para o jardim de infância. Derruba essa casa que está na areia, irmão. Quebra essa estrutura mal construída, sabe? Ela até pode estar bonita, pode estar até pintada de uma corzinha maneira, pode estar com telhado de uma cor legal, pode até ter ar-condicionado. Mas sabe qual é o grande problema? Jesus, ele fala assim, ó: não se remenda pano novo em tecido velho. É melhor que você comece do zero. Derruba essa casa. Essa casa foi construída na areia. E eu vou falar para você nessa noite, quando você começar a cavar o alicerce, ninguém vai te ver mais, que você vai estar dentro de um buraco. Você vai estar cavando. E sabe qual é o grande problema? É aqueles que estão fazendo as coisas mais trabalhosas, ninguém vê. Ninguém enxerga quando você está fazendo o trabalho do gemeta, porque quando ele termina, foi tudo muito bonito e todo mundo vai falar, pô, foi extraordinário, mas ninguém viu o que você fez, quando você preparou tudo para acontecer. Muitas das vezes tem muita gente que só valoriza o que está superficialmente, mas as pessoas esquecem daquela irmãzinha que ficou até 5 horas da manhã com o joelho no chão, dobrado, falando assim, Senhor, abençoa, Senhor, abençoa. Daquele irmãozinho com cabelo branco, que às vezes ele senta ali do teu lado, sabe? Mas ele já está cansado, e o negócio dele é só orar, e o negócio dele é só pedir pela tua vida. E muitas das vezes você está sendo liberto e salvo por causa da oração, da intercessão da igreja. E a intercessão da igreja, irmão, ninguém está vendo. Sabe por quê? Porque está orando 6 horas da manhã. Aí o culto foi uma benção. Pô, o pastor pregou, foi uma maravilha. Ah, o menino do teclado arrebentou, ele tocou o melhor. Pô, aí, meu Deus do céu, o louvor foi extraordinário. Só que existe um mundo espiritual que tenta derrubar tudo que você faz. Sabe por que não cai? Porque a irmãzinha da intercessão está intercedendo por você. É aquela que cava o buraco, sabe? Que está dentro do alicerce, está ali mexendo a massa, fazendo a parte de baixo que ninguém está vendo. Quando a casa começa a levantar é fácil, quando bate a laje é fácil. Mas tem gente que ninguém está vendo. Tem gente entendendo isso aqui. Rabaxericanta, rabaxubiandarras. Ô juventude, acorda. Acorda, é tempo. É tempo de ajudar o teu pastor. Oh, meu Deus do céu, casais, para de discutir em casa, vem para a igreja, vem fazer a obra, para de discordar um do outro. Às vezes você está fazendo tudo errado, mas todo dia, quarta e domingo, todo dia tem um ensinamento de como deve se fazer. Sabe qual é o problema? Teu ouvido está fechado, tua estrutura está quebrada, e tua casa está sobre areia. Derruba essa casa, irmão. Derruba tudo isso. Restaura. Reconstrução é começar do zero.
Ah, vai demorar muito, pô, já fiz tanto. Volta para o início. A Bíblia diz em Apocalipse, lembra do teu primeiro amor, vê onde você caiu, volta lá e começa tudo de novo. Ah, vou ter que ter muito trabalho, não tem problema. Jesus está vendo a tua sinceridade, sabe por quê? Como eu falei, Ele não ouve, Ele vê o teu coração, Ele vê dentro do teu coração. E o que eu quero que você faça essa noite é bote seus pés, levante seus pés, fique de pé nessa noite, fique de pé. Levanta, pode levantar, se levante essa noite. Faz um ato profético. Essa noite eu vou fazer o seguinte: eu vou levantar uma nova casa. Só que eu vou pegar a pá, a enxada e vou começar a cavar. Eu vou começar a buscar o meu alicerce. Porque quando você está cavando no alicerce, ninguém está enxergando, ninguém está vendo. Eu digo para você nessa noite, Jesus está te vendo nessa noite. O Espírito Santo de Deus está te vendo. E como eu falo, esse estudo ele tem uma ramificação. Eu quero ficar aqui porque o horário é curto, eu não quero trabalhar a festividade de vocês, mas eu quero que vocês fiquem com essa estrutura, e eu quero do fundo de coração que vocês tenham entendido isso, porque como Paulo diz, no capítulo 2 de 1 Coríntios, no versículo 9, ele diz assim, no versículo 1 ele diz assim, eu não vim com palavras de sabedoria, porque sabedoria ele tinha, mas eu vim para falar de algo muito simples, que não precisa de teologia, que não precisa de hermenêutica, de homilética. Eu vim falar de um homem chamado Jesus Cristo, que cura, que liberta, que transforma caráter. Eu estou aqui para falar de algo que é muito mais importante do que eu aprendi. E se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente você será liberto. E você vai começar a cavar o seu alicerce essa noite. Deus, Ele quer pegar você, transformar você num vaso de honra, e você vai colocar a mão no enfermo, e Ele vai te levantar. Ele pegou homens simples, pescadores, e transformou em pessoas poderosas. Quero dizer para você essa noite, o Evangelho não foi transformado para ficar levantando ninguém caído, não. O Evangelho foi feito para te manter de pé. Porque Paulo disse, seja meus imitadores, como eu sou do homem que não pecou, que não caiu, que não cirou. Ele pode até ter cirado, mas